Opa, boa tarde a todos. Obrigado, Boa meu tarde, pessoal, nome. tudo bem? Só uma correção, eu sou de Goiânia, o Ataíde ele é de Porto Alegre, mas é quase a mesma coisa, né? Só muda o É, tudo, sotaque, só todo muda mundo o come sotaque. carne, piqui e tudo, então Fala umas baboseiras, mas o resto é tudo igual. é isso. Bom, como apresentado, eu sou o João, eu sou diretor do Acaflag, responsável aí pela plataforma, junto com o Buti Santos. Se apresenta aí rapidinho já. Eu sou o Ataíde Júnior, sou especialista em segurança, né? E hoje eu trabalho com bug bounty aí, então eu falar bastante aí sobre a plataforma e a mente de um hunter, né? Isso. A ideia é que, de uma forma obviamente resumida, né, falar um pouco sobre o mundo do bug bounty, esse tema que está entrando em ascensão aí no mercado brasileiro. É até uma palestra que está complementando a palestra do Anquises, que estava acontecendo agora no 5. A gente não combinou nada, mas a dele acabou e a nossa começou. Então, é legal que ele trouxe uma ideia de uma empresa que gerencia. Eu vou tentar trazer uma ideia por cima de quem tem uma plataforma e o off-ja, como que é o mindset de um hunter, né? Como que realizam as pesquisas. Então, para quem não sabe o que é Bug Bounty, basicamente Bug Bounty são programas de recompensa no qual empresas utilizam plataformas ou utilizam seus próprios canais para informar a comunidade, né, os pesquisadores, de que ela está aberta ao recebimento de reportes de pesquisa de segurança dentro da sua aplicação e aberta também a remunerar de recompensas ou forma de reconhecimento aquela pesquisa que for reportado. Programas de Bug Bounty têm diversas formas de serem realizados, tem hoje 3 níveis de programa, que são programas, por exemplo, que são públicos, que são aqueles programas no qual você pode fazer divulgação midiática nas comunidades, assessoria de imprensa, enfim, como você quiser comunicar que aquele programa seu existe para atrair mais pessoas e 100%, por exemplo, da plataforma no Hackaflag, 100% dos pesquisadores que são capacitados, né, para participar de um programa podem te reportar, visualizar as regras, dar aceite e tudo mais. E existem programas privados, que é hoje a maioria dos programas no Brasil, que é aquele programa no qual a empresa não quer ainda divulgar que tem um programa de bug bounty, quer testar, enfim, por N motivos, e você escolhe uma quantidade restrita de pessoas. Então, João, quem são os 200 melhores pesquisadores do Hackaflag hoje? Coloca eles aqui na minha aplicação, enfim, você pode criar uma série de requisitos também para participação, tá? Alguns pontos do porquê você deve ter um programa de bug bounty, tá? O Anquis até falou um pouco sobre isso e eu trouxe alguns temas diferentes, é bem legal esses pontos. O bug bounty, então, além de ser esse programa, ele é uma ferramenta muito importante para os times das empresas, os times de segurança da informação, para o encontro de vulnerabilidades e ele complementa toda a estratégia, né? Então, ele complementa a estratégia de segurança como um todo, de aplicações, de ferramentas e pentest. E o bug bounty nada mais é do que vamos supor assim, um pentest 24/7, onde você vai ter muitos pesquisadores e você consegue, nessa modalidade, encontrar até 7 vezes mais vulnerabilidades críticas do que pentests tradicionais. Né? Pentest padrão, como a gente sabe, tem um escopo, tem uma carga horária, tem uma delimitação. O Bug Bounty não, são 24 horas você utilizando. Hoje na plataforma do Hackaflag são mais de 5.000 pesquisadores ali, por volta de 5.000 pesquisadores aptos a realizar as pesquisas, e eles vão te reportando. Então, com isso, você ganha vários benefícios. Um deles é a aproximação com a comunidade. Você traz a sua empresa, você abre as suas portas para se aproximar da comunidade White Hat. A galera ali que, por exemplo, como o Ofja, que é um pesquisador, ele tem um trabalho padrão dele ali, das 9 às 18, trabalha na Unicred, e depois ele vai até explicar um pouco da metodologia de trabalho dele, então você pode utilizar ele, o Kiro, que, por exemplo, que é um outro pesquisador que está aqui, o Manuel, que é de outras empresas, e você consegue utilizar isso. Né? Então, como eu disse, é um teste de intrusão 24/7, e o legal é que o Bug Bounty te permite ter um time robusto, sem necessariamente ter um time porque você consegue utilizar múltiplas skills, como eu disse. O OffJA vai mostrar um modo de trabalho dele mais à frente, ele é especializado em Recon, mas tem outros que são especializados em outros vários tipos de conhecimento, então você consegue ter um time bem robusto, sem necessariamente ter um time e utilizar o conhecimento, esse compartilhamento. Acho que todo mundo que está aqui, independente do tamanho da empresa, passa pelo mesmo desafio que é a contratação, né? Profissionais de segurança não são tão fáceis de se achar. Aqui no MyDSEC a gente acha, mas lá fora é meio complexo, então você consegue ter isso. E um outro ponto também muito importante é a questão do custo-benefício. Comparado ao pentest, você paga um determinado valor X, né, independente da quantidade de vulnerabilidades encontradas ou não, e tem uma outra série de pontos. O Bug Bounty ele inverte, ele meio que dá o poder para a empresa de ofertar o valor que ela está disponibilizando, né, o valor que ela quer pagar por uma vulnerabilidade. Então você só desembolsa, né, ali o valor que você estipulou pelo nível de criticidade e pela qualidade ali do report e etc. Bom,
Para quem não sabe, o Bug Bounty surgiu no Brasil em 2018. Ele existia já antes, desde 2012 por ali, com a HackerOne, que é uma grande plataforma global. Em 2018, o Hackaflag resolveu trazer esse conceito para o Brasil e focado só em empresas brasileiras e pesquisadores brasileiros, porque a gente sabe que o nosso mercado tem uma peculiaridade diferente dos demais, e os pesquisadores brasileiros, por estarem atuando no Brasil, em outras empresas, etc., conhecem muito bem, conseguem pensar com a cabeça do atacante, encontrar aquela vulnerabilidade e reportar para essas empresas. Essas são algumas das empresas que estão fazendo bug bounty no Brasil. Todas aqui que eu coloquei são do Hackaflag, mas tem outras empresas também que realizam. E eu quero compartilhar com vocês aqui um case muito legal com o BMG. Primeiramente, queria agradecer ao Caio e ao Pedro e todo o time do BMG por permitir que a gente possa compartilhar com vocês esses dados. É uma coisa muito importante, porque mostra a maturidade da instituição em conseguir corrigir e estar próximo da comunidade ali, né? O que eles têm colhido de benefícios dentro da plataforma, por exemplo, conosco no Hackaflag. Hoje o BMG tem um programa público. Como eu disse para vocês, significa que qualquer pessoa, não qualquer pessoa, né? As pessoas que tenham conta e estejam liberados, aptos a realizarem bug bounty no Hackaflag, eles podem visualizar políticas, regras e refazerem a publicação. E o programa é gerenciado, ou seja, o Hackaflag ele gerencia todo o programa para o BMG. Basicamente, o time do Caio só tem 2 trabalhos dentro do programa, que é validar a nossa triagem e realizar a correção, obviamente que é responsabilidade sempre dos times internos das empresas. No demais, o Hackaflag seleciona pesquisador, caso for privado, o Hackaflag faz a triagem, então a gente faz a reprodução antes de ir para o time do Caio, a gente realiza também gestão de pagamento, toda a gestão, enfim, que um programa de bug bounty precisa ter, a gente realiza. Então eu vou trazer para vocês uma visão de 6 meses, de janeiro de 2022 até julho de 2022, que é o período que o programa do BMG ficou público. Eles iniciaram como um programa semi-privado, compreenderam como que funciona, né, a questão de maturidade, toda a questão de esteira do programa, e a gente lançou o programa como privado. Obviamente esses números eles estão um pouco defasados, são maiores agora, porém eu peguei do período ali de 6 meses que eu acho interessante pegar por amostragem de semestre. Então, nesse período, eles receberam em torno de 106 reports, 22 concluídos. O que significa? 22 reportes foram válidos, né? Então passaram pelo processo de triagem e a gente fez a correção e realizou o pagamento aos pesquisadores. Com isso, a gente teve mais de 33 mil reais naquela época pagos em recompensas pagas, né? Então, um custo-benefício bem interessante, que eu vou até mostrar um pouco mais à frente para vocês. Nesse período, essa é uma média, tá? Uma ideia do quanto de vulnerabilidades que foram recebidas e os seus níveis de criticidade. Enfim, todas as aplicações de qualquer instituição, elas estão, por mais que você invista em diversas formas de segurança, como o BMG tem um investimento altíssimo e outras instituições também, mas sempre pode passar alguma coisa. Se fosse 100%, a gente não estaria aqui, né? Não teria profissionais de segurança da informação. É por isso que a gente existe. E o Bug Bounty ele é uma das ferramentas, como eu disse, para auxiliar nesse encontro das vulnerabilidades. E essa é uma ideia do que a gente conseguiu achar em 6 meses, que foi bem interessante, de todos os reports. E aqui eu vou trazer para vocês uma ideia do tipo de vulnerabilidades que podem ser encontradas em programas de bug bounty que auxiliam essas empresas para serem utilizadas as correções. Obviamente eu não vou trazer as vulnerabilidades em si, os reports, né, mas essas vulnerabilidades já foram corrigidas pelo time do BMG e para vocês conseguirem visualizar algum do nível de criticidade e o valor que foi pago. Então, como eu disse, o custo-benefício do bug bounty em comparação ao pentest, o BMG investe em pentest, enfim, milhares, né, Caio? Vocês investem muito, mas acaba passando alguma coisa e o bug bounty está ali para pegar o que passou. Então, a gente conseguiu corrigir, mitigar, né, um IDOR, o pesquisador, o SGT, o Sandro, é um moleque que manda muito bem no bug bounty. Ele conseguiu achar, esse é um report de mobile, e a gente pagou o valor estipulado, então todo o programa ele estipula um valor já pré-determinado para realizar o pagamento daquela vulnerabilidade baseado na sua criticidade, né? Então foi um report critical corrigido, e a gente pagou o pesquisador R$8 mil por uma vulnerabilidade. Um SQL injection também que a gente conseguiu achar agora na aplicação web, que o valor desse critical naquele escopo vale R$3 mil. Uma coisa legal também de estar pontuando para vocês é que no programa de bug bounty você não precisa ter um valor padrão para todo o seu escopo. A gente sabe que cada escopo tem um nível de criticidade diferente ao negócio. Então, por exemplo, as aplicações web do BMG têm um valor diferente das aplicações mobile, e assim por cada nível de criticidade. Isso não só do deles, o programa do PAN, o programa do C6, o programa de todas as plataformas no Hackaflag tem esse diferencial, porque cada escopo tem um nível de criticidade, né? Então, esse foi o valor pago por essa vulnerabilidade, e esse report é desse senhorzinho pequeno que está aqui no palco,
ele conseguiu achar um bucket takeover. O que, que eu quis trazer mostrando isso, né? A gama de conhecimento que os pesquisadores possuem, a gama de cobertura que você consegue ter dentro de um programa de bug bounty. Então, vocês viram aplicação mobile, vulnerabilidade mobile, vulnerabilidade web, vulnerabilidade em cloud, né? No caso aqui o reporte da AWS. E aí o valor do bounty também, um bounty de nível alto hoje no programa do BMG vale R$1.000. É um valor bem interessante. Hoje a gente tem um range, assim, para vocês terem ideia, um critical hoje no Brasil vale entre 2.400, 2.500 até R$4.000. Esse é o range normal pago. Se você tem um valor acima deste valor publicado, obviamente que seu programa está bem mais atrativo. Então essa grande sacada do bug bounty, fazendo analogia ali com o Velho Oeste, quanto mais alto que você oferece a recompensa, melhores caçadores, né, melhores pessoas vão estar olhando o seu programa e, enfim, você vai conseguir os melhores talentos também em cima disso. Bom, basicamente eu quis trazer de uma forma bem simplificada como funciona essa parte. Como eu disse, é um adendo da palestra do Anquises. O Anquises trouxe uma visão de uma empresa que gerencia um programa. Eu quis trazer aqui para vocês uma ideia de uma plataforma e também de um programa que a gente tem gerenciado, que tem sido muito legal, tem trazido muito resultado tanto para o BMG tanto para a plataforma, na questão de segurança, de maturidade. E aí eu quero também convidar o Afjah a falar um pouco de como é o mindset de um pesquisador, para a gente fechar essa tríade, né? De como que ele é a metodologia que ele utiliza, como ele encontra as vulnerabilidades, enfim, como que é o dia a dia dele como um hunter, beleza? Já, acho que é melhor você passar o... E aí, pessoal, tudo bem? Bom, prazer, né? Taíde Júnior, conhecido aí na rede como Afjah. Então, trabalho na área de segurança já há 22 anos. Comecei bem pequenininho, brincando com o jogo em Flash. E aí, uma vez eu descobri uma falha crítica num PHP, na onde o Departamento de Defesa me mandou uma mensagem não muito legal. Mas aí foi quando eu comecei, né, a gostar dessa área, né, sinistra aí, hoje, que é a segurança da informação, justamente, né, juntamente com o bug bounty, né. Então aqui, quem sou eu, né? Ali o Afjah, né, especialista em segurança da informação. Desenvolvi algumas metodologias. Metodologias eu digo que é uma palavra muito forte, né, mas são fluxos que para mim hoje funcionam. Então ali tem algumas empresas que eu já localizei: Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Marinha do Exército, Uber, Apple, AT&T, Caffeine, IBM, Federal Reserve, Ford, Banco BMG, e entre outros ali, né? Então, ex-jogador de CS profissional, sei que um amigo ali, né, da Unicred vai rir, mas ele não acredita, mas sim, fui jogador ex-profissional. Pai do Davi, esposo da Samantha, ali foi um S, né, em vez do S foi um X, foi no susto, né, então quando se fala de mulher a gente já sabe. Pai de 2 Golden, né, e atirador de PS, nas horas vagas, né, então a gente gosta também de arma, né. Bom, eu tirei alguns slides, tá, do Jason Radix, que ele é um cara, hoje no mundo do bounty em Recon, ele é o cara mais referência que tem hoje, e eu me espelho bastante, né, nesses targets, né, nessa visão que ele tem hoje. Para mim funciona muito bem. Eu alterei algumas coisas, né. Então eu e o Jason somos amigos. Puxa o microfone mais para cima. Aqui, aí, agora sim. Tá dando uma falha. Beleza, agora sim. Então eu e o Jason Radix, a gente se conversa diariamente praticamente, né, sobre bug bounty. Então a missão do bug bounty, o que é, né? Escopo, aquisição, ASN, reverse rules, subdomains enumeration e port analyst. Metade disso aqui as pessoas não fazem hoje, né? Então eu sempre digo que o pentest na parte de bug bounty ele é totalmente diferente. Porque o hunter, ele pensa num todo. O pentester, ele pensa às vezes somente naquele domínio, né? Então beleza. Aqui é um escopo, né, do Hackaflag dentro do banco BMG, né? Então ele mostra os domínios, né, que eles estão liberados. Obviamente tem bastante coisa ali para cima, e os valores ali, né, dos bounties ali, né? Então tem help, banco BMG, né? E o que nos atrai, né? Eu sou um cara do Recon, então eu gosto daquele asterisco no começo, né? Então ele está me dizendo que tudo que tiver para trás eu posso bater. E hoje, para algumas pessoas que me conhecem, hoje eu tenho 8.000 máquinas que trabalham para mim na Digital Ocean, né? Então eu tenho praticamente uma infraestrutura, né, que elas trabalham para mim randomicamente, orquestrada com Axion, né? Então eu tenho robôs que eles fazem a verificação de quantos subdomínios tem e quantas máquinas eles precisam subir para fazer mais rápido do que outra pessoa. Então, para quem não conhece o Axion, ele é um framework, né, de Dopplets dentro da AWS, tem Digital Ocean, Linode,
e outras plataformas ali que eles estão fazendo. Então, o que que ele faz, né? Ele sobe, pensa assim, ó, em orquestração de máquinas, ele sobe 200 máquinas e ele quebra um arquivo, ele fragmenta, né, esse arquivo para essas 200 máquinas, onde vai ser muito mais rápido o output de trabalho, em vez de somente uma máquina, né? Então, hoje eu brinco bastante com ele. Muita gente não sabe, mas eu gosto de buscar bastante coisas em ASN, né? Então, a ASN ali para mim uma caixa de Pandora aí, vamos se dizer, na onde eu busco, né, o programa dentro do BGP para saber qual que é o nome do ASN, né? Para quem não sabe, o ASN pensa numa caixa cheia de peso ali dentro. Pronto, esse é o ASN daquela empresa. Aqui foi hoje um teste, né, que eu estava fazendo de oneliner, né? Então eu tenho hoje dentro do GitHub lá mais de 2.000 e poucas estrelinhas, aquelas coisinhas lá que todo cara gosta. Fazendo o teste, né, de buscas de ASN no Visma, né? Então ali eu utilizo o Metabigor, na onde eu faço ali umas bruxarias com regex para pegar o que tem dentro dos IPs, né, desses ASN, né? Então eu já começo a enumerar várias coisas que outras ferramentas não pegariam se não estiver sendo feita, realizado, né, análise de ASN. Aqui também é um outro modo do ASN, né? Então tem ali o ASN Lookup. Hoje eu utilizo bastante o Metabigor, né? O ASN Lookup ele funciona, mas o Metabigor hoje em dia está melhor, né? Então, para quem gosta da antiguidade, o ASN Lookup funciona certinho. Reverse rules, muita gente também não utiliza. O que seria um reverse rules? Hoje em dia, várias empresas, tipo Tesla, Visma, eles têm outras empresas. Então, muita gente se foca somente nos domínios, tipo Visma, Tesla, e eles aceitam de todas as empresas deles, né? Então, o HAT, para quem não sabe, a Sky, ela é do HAT. Então, o HAT aceita programas da Sky, né? Então, dentro do RUIS, o que eu gosto de fazer? Saber o nome da empresa, né? Então, eu boto ali a empresa Hackaflag e eu pego todos os RUIS, todas as empresas que a Hackaflag tem, né? Hoje a Hackaflag tem a Uber, né? Tem a PayPal, é tudo deles, eles não falaram aqui ainda. Vou Mas anunciar amanhã. eu gosto disso aqui, ó. Subdomain Enumeration. Isso aqui para mim é uma loucura. Hoje eu sou patrocinado também pela Security, pela Digital Ocean, né? E pela nossa Security Trails, né? Que é a maior empresa que tem de busca de subdomínios do mundo. Hoje eu tenho, graças a Deus ali, né, a maior API dos caras, que enquanto as pessoas estão buscando, tipo, com alguns scripts públicos, tipo Aquatone, Amas, né? O Security Trails me dá um JSON pronto, com todos os subdomínios enumerados pelos caras. Cara, funciona bem, tá? Porque só no Departamento de Defesa hoje eu monitoro mais de 60, 70 milhões de subdomínios dos caras utilizando Security Trails. Então, vale muito a pena. Aqui é uma enumeração de subdomínios, né, que eu gosto de utilizar. Uma oneliner bem simples com SHAUS, né? O SHAUS, o Asset Finder e o Subfinder. SHAUS, Asset Finder e Subfinder são scripts gratuitos, né, de busca de subdomínios, mas lembrando que todos eles buscam de quase todas as mesmas fontes. Então, muita coisa, né? Ó. Mas depois começa as bruxarias, né? Então eu gosto disso aqui. Isso aqui é JavaScript, né? Eu gosto de fazer hack em JavaScript. Eu sempre digo que eu ganhei 2 baldes de uma empresa, primeiro balde de $15.000, segundo balde de $15.000, $30.000 dos caras pelo JavaScript. Então os caras lá botaram no JavaScript, Secret Key e Client Key da AWS, né? E eu rodei o Pacu em cima desses caras e eu enumerei praticamente toda a infra dos malandros. E aí o que eu faço? Mas como é que tu pegou o outro dos 15? Eu monitoro. Então o que acontece? Eu faço um recon completo da empresa, tudo que for diferente do que eu tenho, ele me manda. Então, o que o nosso querido dev fez? Ele pegou lá no JavaScript dele, ele tirou, né, a key e a client, e dentro do JavaScript ele botou um link que era um outro client e outro secret da AWS, né? Então, eu só tive o trabalho de clicar no link e navegar de novo na empresa do cara. Foi muito legal, né? Então o cara não acreditou no que ele fez, mas funcionou bastante. Aqui eu Go Spider, gosto de crawler, scrapping, né? Então eu tenho alguns robôs meus hoje que eles trabalham simultâneos, né? Então o que eu faço? Eu faço um crawler em todo o site, todo, desde subdomínio, com porta e tudo que for diferente do que eu tenho eu pego. Então o que acontece? Meu Telegram, existe uns robozinhos, né, que ele me fala, olha,
O Joãozinho levantou aqui um subdomínio novo. O Joãozinho, ele criou uma porta nova. E com esses robôs eu cato hoje isso, né? Então, eu pego desde o URL, desde parâmetros. Só um adendo, foi isso que fez os caras da defesa te chamar pra salinha? Não, esse aí foi outro. Ah, tá. Mas Depois você foi o conta. mesmo robô, né? Esse eu posso levantar a bola também. Tá bom. Hoje não tem ninguém aqui, eu acho, do Departamento de Defesa? Não, acredito que não, porque senão eu não estaria falando agora. Mas, beleza, né? Aqui é o Scrap outro utilizando Carid, que é uma outra ferramenta bem legal, né? Então, cara, eu gosto de pegar praticamente tudo do site, desde cache com Wayback, desde com Carid, que ele faz análise muito mais voltada a código-fonte, né? Então ele vai lá no código-fonte, pega todas as URLs para mim e me traz. Mas eu tenho um outro robô que é de largura, né? Em profundidade, perdão. O que ele faz? Ele bate num site, ele vai no código-fonte e ele pega todos aqueles links. Todos aqueles links, ele entra naqueles links, baixa todos os links daquele cara. Então, eu navego por todo o site, eu só limito ali para ele falando, cara, eu só quero pegar o site da Hackaflag. Enfim, então ele não vai pro Facebook, ele não vai para outros lugares, a não ser somente naquele escopo, né? E o que o João disse do Departamento de Defesa foi um dos meus robôs, né? Eu monitoro o DISA. O DISA ele tinha 20 milhões de subdomínios e subiu, né? Um Bermudas 3.disa.1000. Só que aquele cara ali era o Gira do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Então penso o seguinte: os caras largaram o bicho ali e um dos meus robôs fez um fuff e pegou um /conf. E ele era muito grande. E quando tu entra, ele fala assim, ó, Create New Account Administration. E aí, o que eu fiz? Criei a conta, né? Só que ele me pediu para ter uma conta do Gira. Fui no Gira. Criei a conta no Gira. E botei lá a key. E eu era dono do Departamento de Defesa, do Gira do Departamento de Defesa. Então tinha desde contas, desde chamados, desde novos subdomínios dentro do Gira. Alguns eu coletei para deixar ali bonitinho, né? Vai que sobe eu não pego, mas estavam ali, né? Então, depois disso, eu reportei para a Hackerone, isso aí demorou 5 minutos, os caras me pediram para entrar numa sala do Zoom, né? O Departamento de Defesa, com um certificado e uma sala, né? E aí eu entrei, tinha um carioca, Moisés, o nome do cara, se ele tiver aí, por favor, se levante, que eu não me lembro de ti. Mas ele não gostou muito, né? Como ele iria falar para os caras, né? Que eu consegui aquilo ali. Então penso o seguinte, obviamente que tinha um cara da NSA, porque ele estava com uma camisa da NSA, e ele se abaixou, né? Se escondeu quando eu falei como eu fiz a bruxaria, né? E aí, cara, o carioca só falou assim, ó, peixe, como é que tu chegou nisso, peixe? E aí até tu explicar que focinho de porco não é tomada, o ruim foi pra ele, né? Explicar pros caras lá, pros comandantes, né? Pra mim tava legal. E isso aí que foi o Departamento de Defesa, né? Então, beleza. Teve essa parte da minha vida bem legal. Aqui uma das onliners que eu gosto de utilizar com Wayback, né? Então eu gosto de trabalhar com dados massivos, né? Então, desde uma coleta imensa de dados, eu coleto imenso no Wayback e eu utilizo vários outros tipos de fontes, né? Então, não só o Wayback Rules, o que ele é? Ele é aquele archive.org, né? Ele é um crawler imenso que ele guarda tudo ali da internet. Se quiser ver coisas de 1976, antes do Guaraná com rolha, lá tem um site, né? Daquele cara ali, bonitinho. Aí, esses comandos tudo, tá? Tá no meu GitHub, tá? King of Bug Bounty. Então tá tudo lá, bonitinho, daquele jeitão. Aqui, né, foi a lista que ele pegou do teste VulPHP, obviamente que eu fiz um teste, um site que tem as vulnerabilidades, né? Que a gente não pode expor os benditos aqui, mas o teste Vul apresentou e ele pipocou o XSS ali, utilizando o meu payload SVG onload, né? Beleza. Agora aqui, um dos meus resultados, né? Será que dá dinheiro bug bounty? Acredito que dê. Alguns dias atrás aí, tirei 19.400 em um programa e tirei 8.900 em outro programa, somente com robôs, tá? Hoje, graças a Deus, eu tô aqui e às vezes eu tô ganhando dinheiro. Então, obviamente que demorou para conseguir isso, mas hoje em dia a gente consegue dar essa brincada aí, né? Daí da Tesla, e aqui foi um programa de 19.400 que foi um SSRF em metadado da AWS. E ali do Tesla ali, foi um SQL Injection, não era para falar, mas foi. Era um SQL Injection que a gente dumpou um banco deles aí que estavam na rua. Então é isso aí.
Acabou. Acabou. Bom, no final virou palestra de coach, né? Tipo, compre meu curso, brincadeira. Ah, pra quem não sabe, o OffJA tem curso e Temos o curso tá com 50% de desconto, tá? o OffJA, só objetivo buscar aí. dele é compartilhar esse conhecimento. Então, resumindo, o Bug Bounty você consegue utilizar profissionais como OffJA para te auxiliar no seu processo de segurança, reportando. E eu acho que deu para perceber aqui bastante a importância disso, né? De abrir a sua. Não só. Suas portas assim para estarem aptos ao recebimento de pessoas. A gente está falando aqui só com OffJA, mas são milhares de pesquisadores que utilizam outras milhares de metodologias para encontros de bounties. Como o Off já falou, ele gosta bastante de utilizar o Recon, ele automatizou o serviço dele. Tem galera mais roots que vai ainda na mão, na unha, tem outro cara que utiliza uma outra forma. Então, essa questão do multi-skills, o Bug Bounty consegue trazer muito bem. E, enfim, acho que a gente conseguiu falar. Eu Bom, fiquei surpreso que a gente não estourou o tempo. Eu fui bem rápido, eu acho que deu pra entender, né, rapaziada? Por favor, né? Qualquer coisa vocês me chamam lá no LinkedIn, a gente troca um leve. Ah, a gente tá pelo evento aí, é só chegar. Estamos no evento aí perdido, me paga uma cerveja e a gente conversa. E aí, o que acontece, né? Eu conheço dois caras muito grandes, né? São praticamente top 1s da Hackerone, que é o Zessiano. A última vez agora no Live Event ele ganhou $300 mil. E tem o Today's New, né? Today's New, o Eric, ele é um tarado da automação. E a gente fala sempre, hoje em dia a gente fala bastante de Go, Python, Rust. O cara, o Today's New, ele usa Delphi e Visual Basic, eu acho bem antigo, tá, rapaziada? E o cara, ele é milionário. 1920, né? 1945. Alan Turing usava Delphi. Torres usava isso aí antes, e aquele outro lá, o da cadeira de roda que faleceu. O Steve Hawking, a quando cadeira ele caminhava. dele era em Delphi. Isso, quando ele caminhava, né? Sim. E aí, era bem antigo, né? Mas, pensa o seguinte, não é por ferramenta, né? E não é por linguagem, e sim a base de tu entender como tu te adapta a cada coisa, né? Então, para uns pode ser Python, para outros pode ser Go, para outros pode ser Delphi, né? Põe o Mike na boca. Aqui, para um pode ser Go, para outro pode ser Python e para outros pode ser Delphi. É isso. O legal aqui é que a gente quer comunicar também com empresas e, caso você tenha conhecimento, vire pesquisador. Enfim, é isso. O nosso bate-papo nesse momento. A gente está disponível. A gente tem mais uns 3 minutinhos, né? Acho que é isso. Anquis, joga dinheiro para nós. Aí, ó. Brinca com o bagulho. É isso que o Off já recebe todo dia. Deus te abençoe. Vou contar o que você fez nos últimos meses, não, tá? Fica frio, cara. Expor. Vai me expor aí, cara. Tem uns caras da Unicred ali, cara. Brincadeira. Senhores, temos 3 minutinhos para perguntas para a turma, para o João, para o OffJA. Ouvi falar aqui, cortaram uma pergunta. Quem tem, dou-lhe uma. Querem nos derrubar mesmo, João. Querem nos derrubar, hein? Dinheiro. Vai Essas notas, se vocês pegarem, assim, chama Bootcoin. Se você pegar aí em qualquer bueiro e falar, me dá 2, aparece o Boot, que é o CTO do Hackaflag, e te dá 2 vulnerabilidades da sua empresa. É isso. Bem, Bom, senhores, se não temos perguntas, pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Valeu. Porto Alegre, então.